Natural da Ilha do Pico, residente lá também, um homem da escrita e um homem da vida e da ilha. Um homem que sabe muito mais para além das palavras, que conta aquilo que sabe e que tenta preservar o que de melhor se fez e faz na Ilha Montanha. O José Carlos Costa é o nosso convidado desta manhã e é com ele que vamos ficar agora à conversa. José Carlos, não há muitas palavras para introduzir um homem com a tua dinâmica. A tua escrita perpassa várias fases da vida picarota. E a sensação que dá é que tu te colocaste também inteiro nos teus livros e deixaste neles o teu mundo de afetos e o teu mundo de verdades, mas deixaste também as verdades e as histórias da tua gente. Conta-nos como tu gostas, como é que foi esta experiência de escrever, quando é que começou e como é que tu te sentes nessa escrita? Muito bom dia, Gabriela. É sempre um prazer estar aqui na Ilha das Flores, reserva da biosfera e também reserva do nosso património ilhéu. Respondendo concretamente à tua pergunta, devo dizer que comecei a escrever com o intuito de publicar livros há uma dúzia de anos atrás e correspondendo a um desafio de entidades da minha terra que deram essa missão de eu pôr na escrita e perpetuar de algum modo a vida e as vivências da minha gente. E eu, ao longo dos meus 8 livros que já escrevi sobre essa vida da minha gente, tento me colocar também no meio dela, porque eu faço parte dela, eu sou um bocado dessa gente, sou basalto do mesmo vulcão dessa gente. E de maneira que perpetuar isso e passar o testemunho às gerações vindouras, eu acho que é uma obrigação de todos nós que vivemos neste mundo e nesta sociedade com características muito próprias, mas que nós temos essa missão e essa obrigação de passar o testemunho. E é desempenhando esta missão, que sou um homem de compromissos, que eu faço por não esquecer, por gravar na memória daqueles que vêm tudo quanto foi difícil viver nestas ilhas e, sobretudo, sobreviver nestas ilhas, quando os barcos não passavam. E nós, ilhéus, tínhamos que sobreviver com aquilo que a terra dava e a terra, às vezes, não produzia aquilo que nós precisávamos. E, fruto dessa necessidade, quantos dos nossos ilhéus tiveram que emigrar? Quantos deles tiveram que fugir para a França, para o Brasil, para a América, para o Canadá? Vivemos com esta saudade e há dias atrás estivemos num local muito próprio onde se constrói a viola da terra e vimos todo o simbolismo dos dois corações, do coração que parte e do coração que fica. E é essa ponte que a minha amiga Gabriela gosta muito de referir que eu quero estabelecer. A ponte entre aqueles que partem e aqueles que ficam. A ponte entre aqueles que viveram e aqueles que hão de viver nesta terra que é de maravilha e que nós estimamos e amamos. É sobretudo esse meu intuito de escrever e de preservar com os dons e com os talentos que Deus me deu, que eu gosto de transmitir e de levar às pessoas, porque sou um homem que procura as pessoas. E esta história do milhafre é uma história que aparece por 2 vezes em livros teus. Tem a ver com o quê, esta preocupação? Tem a ver com a vertente ambiental e ecológica também, porque sou ligado ao escotismo e, como a Gabriela muito bem sabe, o escotismo foi um movimento de preservação do ambiente e ecológico que tem mais de 100 anos, embora na minha terra não tenha tanta idade. E eu, ao escrever sobre o milhafre, foi de uma história engraçadíssima. A minha filha tem o curso de geóloga, estava no seu estágio de geologia e tinha que fazer trabalho de campo. Tinha
a carta de condução, mas não tinha muita segurança na condução. E eu fui motorista. E de maneira que, enquanto ela fazia os seus trabalhos de campo, eu fui escrevendo, aproveitando o tempo. Porque nós temos que aproveitar o nosso tempo. Porque senão, daqui a, sem nos apercebermos, o tempo passa e nós não fizemos aquilo que tínhamos sonhado e gostamos de concretizar. Foi aproveitando esse tempo, foi pensando que podia também aproveitar os artefactos antigos que, a nível familiar, construí um pequeno museu, onde tem lá alfaias, aquilo que era relacionado com a vida da minha gente, e de maneira que foi a partir daí que escrevi o Milhafre do Arrife. Passado algum tempo, vi que não estava concluído o voo do Milhafre, e então era preciso dar vida à filha, e continuei a escrever sobre capítulos da vida da minha gente. O nascer em casa, os cursos de corte e costura, as noites de ensaio da Tuna e da Filarmónica e do grupo folclórico, era preciso preservar isso. E então liguei as pontas todas e escrevi o Milhafre do Arrife e a filha do Milhafre. O Milhafre é uma ave simbólica, está relacionada com a nossa natureza e se calhar muita gente diz que nós devíamos, no lugar de sermos Açores, devíamos ser Milhafres. Portanto, isso é uma história que nos levaria com certeza mais longe, mas o Milhafre, a natureza, nós sermos basalto, porque nos meus 2 primeiros livros o título também está relacionado com o basalto. A luz vem do basalto e a viagem do basalto. E de maneira que a luz, a viagem do basalto, nós somos lava e temos que ter consciência disso. Tu achas que também o Pico é uma ilha especial e é uma ilha particular a nível de paisagem? Tu achas que o Pico também marcou esta tua personalidade, que é simultaneamente muito forte e muito arrojada, ao mesmo tempo de uma sensibilidade que quase nos leva ao pranto? Achas que isso tem a ver com as características físicas da tua ilha? Eu acho, e mais, desta parte tenho a certeza, que isso molda o nascer no Pico, como eu fui nado junto ao cabeço das casas da Candelária, marca as pessoas, e eu fui, diria mesmo, carimbado com esse selo de ter nascido no meio das pedras, ter brincado no meio das pedras, ter andado à cabeça da minha mãe dentro de um cesto redondo a ir para as vinhas. E há coisas que eu ainda hoje, envolvidos meio século, 50 anos, ao passar pelos cantos da minha vinha, ainda quando passo por lá, sinto o cheiro à linguiça e eu inhame dentro da sertã, minha mãe aquecia lá num canto das paredes, e de maneira que todas aquelas pedras por onde eu passo hoje, os muros, os abrigos, os traveses e os maroços, dizem muito, trazem-me cheiro e gosto, e é isso que me marca, eu penso que marca a generalidade dos picoenses. Os picoenses não são acomodados. Para dizer isto e para dar uma melhor imagem desta situação, eu, graças a Deus, pertenço a um concelho, o Rosário da Madalena, que neste momento tem 6 freguesias, tem 6 grupos folclóricos muito ativos, um deles o mais antigo dos Açores, e portanto nós picoenses lavrámos a terra, fizemos a paisagem protegida da vinha, que é património mundial, e que conseguimos carregar toda esta cultura a par do trabalho, no carreto que nós trazemos do passado, desde o povoamento, nós conseguimos trazer a cultura a par do muito trabalho. Trazê-los de braço dado é extremamente difícil. É carregado de suor, de muitas lágrimas e também de sangue. A tua filha é também uma artista, para além de ser geóloga, e é ilustradora. Onde é que ela foi buscar esse lado? Foi também ao pai? De certeza absoluta que não. Não tenho o talento nem do canto,
nem do desenho, certamente foi buscar isso ao lado da mãe. Mas é engraçado porque eu vejo naquilo que pude transmitir à minha filha, ela hoje é geóloga, está, entre comas, encarreirada na vida, e eu, desde que ela era bebê, pequenina, comecei-lhe a contar histórias e a improvisar histórias ao deitar. E as crianças ficam marcadas por isso. Envolvidos mais de 20 anos, ela lançou-me um desafio, foi o de eu passar à escrita todas aquelas histórias que eu lhe contei junto à cama dela quando ela era bebê. E ela lançou-me o desafio e eu abracei esse desafio e escrevi essas histórias. Ao fazer tantos livros, porque já tenho 8, a par de um que foi em colaboração com a doutora Norberta Amorim, ela também, eu reconhecia nela que ela tinha o jeito e o talento para o desenho. E um dia, em conversa familiar, disse que já tinha convidado um antigo amigo meu e meu irmão de escotismo para ir fazer as ilustrações, e ela revelou: não, pai, eu também gostava de fazer as ilustrações para um livro do pai. E eu disse: não tem nada, eu vou falar com o meu amigo Fábio e dizer que não, o pai já falou, não precisa falar. Não, vou falar, e fiquei à vontade, o Fábio pôs-me perfeitamente à vontade, e ela fez. E foi uma autêntica revelação, porque eu sabia que ela tinha algum talento, 2, 3 talentos, mas não sabia que ela tinha tantos talentos. E foi a mim como pai, os nossos filhos, tudo o que fazem e fazem bem, nós achamos que é perfeito, e eu achei que a Ana foi muito feliz no trabalho que fez, representou aquilo que o pai queria que ela fizesse. E, portanto, estou muito feliz com as histórias com rosto, que está praticamente esgotado, e, portanto, ela veio buscar o talento do pai nas ilustrações, certamente que não veio, mas foi buscar a algum lado, e às vezes vimos buscar a segunda, terceira geração. Quem sabe se algum dos meus antepassados tinha jeito para o desenho. Meu pai era muito habilidoso, eu dizia que ele era um homem de toda a obra. Era um homem que fazia enxertos, que nos cestos, na cestaria, também fazia muito bem, construía muros, e, portanto, se calhar vamos sempre buscar alguns genes dos nossos antepassados. A verdade é que a presença do José Carlos Costa na Ilha das Flores teve a ver com a realização do Encontro Pedras Negras do Fringe Festival nesta ilha. Acrescentou uma mais-valia importante ao encontro: a experiência, a qualidade das suas palavras e também a intensidade com que as diz. Nada aqui fica ao acaso. José Carlos, a tua participação no Fringe foi extremamente importante, eu já te disse várias vezes, mas quero também repeti-lo agora publicamente, porque nós somos os dois séniores do encontro. Mas foi extremamente positivo, e ontem, nas 4 horas de trabalho que tivemos juntos, ficou perfeitamente claro que faz falta a dinâmica dos mais velhos neste tipo de encontros, porque temos a valorizar o nosso trabalho, a nossa experiência e as nossas vidas. Eu, ano passado, estive contigo nas Flores, na altura do lançamento do teu livro, este ano contigo no Pedras Negras, e este encontro ontem disse uma coisa na hora do jantar que foi muito importante para mim. Nós falámos mais neste encontro do que muitos casais falam durante, às vezes, meses. Ficámos a conhecer-nos todos muito bem, porque partilhámos experiências pessoais e intimistas, revelámos coisas, e, portanto, foi extremamente bonito este encontro. Eu queria que tu, assim, à tua maneira e com este ardor que tu colocas nas palavras, com esta emoção que tu tens em tudo o que dizes, me falasses um pouco do que é que tu sentiste também neste encontro e do que é que isto representou para ti, este nosso encontro. Eu penso que foi extremamente importante, e para além do pensar que foi importante, eu saio das Flores, se o tempo o permitir, mas se não me permitir, nós havemos de desfrutar toda esta paisagem e toda esta beleza das Flores. Eu sinto uma felicidade muito grande
para além de participar num encontro de pedras negras e de escrita, o facto de ter conhecido muitos amigos, de ter construído uma amizade com mais um conjunto de pessoas mais novas do que nós, como a Gabriela referiu, e que são pessoas extraordinárias. E que, para além da realidade da sua escrita e daquilo que vão escrevendo, desde contos infantis a outro tipo de escrita, de ficção, de romance e tudo mais, eu penso que, para além dessa realidade, há uma promessa na vida deles, que é a promessa de continuidade, de continuar a lutar e de fazer da escrita o modo de ser que cada um é. E, portanto, eu saio desta ilha, ao terminar este encontro de Pedras Negras, com a sensação de que este encontro não termina aqui. Hoje é o último dia em calendário ou em programa do encontro. Mas eu penso que o encontro não terá fim. Nós, dificilmente, como eu dizia ontem na sessão de encerramento, nós provavelmente não nos havemos de encontrar todos os que participaram, mas nunca mais havemos de desencontrar deste encontro. Eu, na mensagem que o Theory, e a quem eu presto a minha homenagem e o meu reconhecimento pelo trabalho feito, eu acho que aquilo que ele tinha pedido como objetivo deste encontro, eu tinha referido que era sentir saudades do encontro. E eu hoje já começo a sentir essa saudade e é sinal de que para o próximo ano, noutro espaço, noutra ilha, noutro imaginário, com outro fascínio, porque nós devemos estar sempre fascinados por aquilo que é nosso, havemos nos encontrar certamente com outros amigos e construir outra amizade. E penso que assim valerá a pena nós sermos escritores, nós sermos ilhéus, nós sermos açorianos. Muito obrigada. Enfim, a conversa com o José Carlos podia sempre prolongar-se por muito tempo, por muitos dias, por muitos tempos e por muitos temas também. Por hoje vamos ter que ficar por aqui, porque estamos também no final deste Pedras Negras, como o José Carlos diz, e muito bem, não termina hoje, não termina na Ilha das Flores. Para o ano temos Águas Vivas. Será o tema, o mote do próximo encontro, que naturalmente será na Ilha do Pico e para o qual estão convidados todos aqueles que amam a escrita, que gostam de escrever e que se queiram mais uma vez filiar nesta imensa sociedade de gente que gosta de fazer das palavras uma forma de comunicação. José Carlos, muito obrigada por teres estado com Costa Ocidental, muito obrigada pelo prazer que me deste de te entrevistar e de estar contigo lado a lado e muito obrigada por esta afirmação de amizade que cresceu muito ao longo destes dias e que fará com que, de facto, nunca mais nos divorciemos uns dos outros e ficamos à espera do próximo encontro. Ok, eu é que agradeço à Gabriela, aqui ao nosso amigo Zé Serpa, ao acolhimento que a Ilha das Flores sempre dá e sempre presta a quem visita a Ilha das Flores, e no Pico estaremos de braços abertos à vossa espera, à espera de quantos queiram se juntar a nós. Muito obrigada. Bom, boa noite a todos. Já o ano passado, no mês de agosto, estive aqui neste mesmo espaço, dando conta do meu imaginário, da minha vontade de escrever sobre a vivência do povo ilhéu. Comecei a escrever correspondendo a um desafio do Presidente da Câmara Municipal do meu concelho, a quando dos 200 anos da construção da Igreja Paroquial da minha freguesia. Foi uma missão, foi o cumprir de uma missão. Depois, mais tarde, porque faltava escrever mais alguma coisa sobre a minha terra, voltei a escrever, já tendo um pouco de ficção nesses livros, porque abordei o tema da imigração, da ausência e da fugida para a França, que também era um tipo de imigração para fugir da guerra do ultramar. Abordei o próprio tema
da guerra do ultramar, a participação por falta de possibilidades das famílias em irem para o seminário com os filhos, no sentido de se enriquecerem e de formarem a sua vida, e portanto fui escrevendo assim. E portanto, estes são os 2 primeiros livros da minha vida, são os meus 2 primeiros amores da escrita. Este tal da Igreja da Paroquial, este Viagem de Basalto. E na Viagem de Basalto nós podemos encontrar um mapa mundo aqui, porque nós, ao sermos ilhéus, nunca poderemos perder a consciência que somos cidadãos do mundo. E portanto, há a mala que é quase como uma viola da terra dos 2 corações. A mala que vai, a mala que vem, a lágrima que escorre, porque há sempre a angústia, a tristeza da separação. Mas também há a mala que chega e a alegria e a festa. O basalto, a lava, que é o sangue da rocha. E portanto temos o mar. São estes. Tenho 8 livros publicados e um em colaboração com a doutora Norberta Amorim, que me deu um gozo de falar das famílias da minha terra. Depois escrevi sobre a vida, as vivências dos anos 60 das ilhas. Voltei a abordar as festas, a imigração, o casamento, a caça à baleia, a pesca, a vida do dia-a-dia daqueles que não tinham voz e que eu senti necessidade de lhes dar voz. Não sou eu que estou lá, mas é parte de mim que está lá nesse livro, que é o Milhavo Estou a Rir, que tive o prazer do ano passado de lançar aqui neste espaço. E que, falando com um amigo meu, Florentino, perguntei-lhe: quantos livros é que eu devo levar para um lançamento aí nas Flores? Ele disse: me tragas mais de 20. Eu trouxe comigo 45 e faltaram livros. Já está a fazer assim, não? Não, vamos. A gente tem aqui um código. Depois desses anos 60, das vivências, e comecei a escrever porque fui constituído motorista da minha filha, que estava tirando um estágio de geologia, que ela não tinha segurança na condução, e eu fui de motorista, e enquanto ela estava a fazer o trabalho de geóloga, eu comecei a escrever. E também está relacionado com uma adega que se chama A Rodilha, que é espaço de museu e que tem lá muitos artefactos das vivências do povo do Pico e um pouco, porque é comum a muitas das outras ilhas. Eu, tal como ontem em Santa Cruz, fiz este convite, volto a renová-lo neste bonito conceito das Lajes das Flores, e uma vez que vão ao Pico, não se esqueçam de contatar e ir à minha adega à Rodilha, adega familiar tipo museu. Dos anos 70 tenho este, que também tem um glossário, tem ilustrações a carvão e que tive o prazer de ser a minha própria filha a fazer as ilustrações a carvão. Fala no nascer em casa, na inspeção militar, na consulta médica, nos cursos de corte e costura que se davam pelas freguesias, nos ensaios de música. São 22 capítulos, não vos maço mais. E, portanto, deixei este aperitivo para, se quiserem comprar, está aqui. Entrando no campo da minha colega e amiga, é assim, este surge de uma forma interessante. Sou escoteiro e também temos aqui escoteiros, e eu, dando voz a esse imaginário do escotismo, quando os meus filhos eram pequenos, a minha filha pedia-me sempre para contar uma história ao deitar. E eu contava todos os dias uma história diferente. Imaginava, tinha essa capacidade, que Deus me deu, esse dom, de inventar sempre uma história. Passados 22, 23 anos, não é que
essa minha filha um dia me faz este desafio. Pai, lembra-se daquelas histórias que me contava quando eu era miúda, para eu adormecer? Disse, Ana, já passados 20 e tal anos, não vai ser fácil. E tu lembras-te? Lembro-me de algumas passagens. Disse, não tem nada. Mãos à obra. Como homem do pico, como homem destas ilhas, arregacei as mangas e numa semana em que fui afetado com a gripe, fui pelo computador e numa semana escrevo 19 histórias para crianças, transmitindo valores relacionados com o nosso meio ambiente ilhéu e que me deu um gozo enorme de escrever. Não me reconhecia com este jeito de escrever para crianças. No dia da apresentação, na Madalena do Pico, integrado nas festas de Santa Maria Madalena, a apresentadora, que era uma senhora da área, e revela que este livro que não era só para crianças. E eu, que é que vem aí agora? Não sei. Esse livro é transversal a todas as gerações. Porque os pais, ao lerem o livro, vão recordar os seus tempos de criança, vão reconhecer os valores e princípios que se defendem nele e o meio ambiente que é tão rico nas nossas 9 ilhas dos Açores. Portanto, aqui estão os livros, tem mais 4 ou 5 em áreas também diferentes, e é esta necessidade que eu sinto de escrever, de construir muros de palavras e de pensamentos. Muito obrigado pela vossa atenção. A banca onde todos gostávamos de nos sentar. O jantar à meia luz. A avó, já cansada das panelas das 6 da manhã. Dos tios, do avô, dos netos, da casa do forno, a dormitar de braço em cima da mesa e cabeça em cima do braço. Tenho mesmo saudades da avó. Cresci no campo e agora trabalho no campo. E não adianta pôr por palavras que em São Jorge, na Graciosa ou no Faial, uma vaca, uma ovelha, uma pastagem, uma cerca, o verde, a terra, as galinhas me fazem recordar a avó. O monte e o dia a dia nos meses de verão. Isso não se põe por palavras. Isso sente-se. Ficou cá dentro, como ficou a avó. O relógio da avó parou. O pêndulo ficou lá atrás. Vivo na dualidade de pertencer um pouco a todos os lugares do mundo. E no mundo, nem todos os lugares me pertencerem. É este o fruto do meu trabalho. Desde pequena estou habituada a saltar muros e cercas, passar arames farpados. Lembro-me de andar no campo com os tios, na herdade dos avós, no Alentejo. Estar calor e nós entre o arame de baixo e o do meio, de costas dobradas e as mãos dos tios a ajudar. Nunca pensei nesse tempo, que 25 anos mais tarde faria disso o meu modo de viver, ou de sobreviver. Que seria esse o meu trabalho ou parte dele. Passo muitos dias em redor dos postes elétricos, curvada e de olhos atentos no chão. Tanto faço que começo a achar que algum dia
Um agricultor me há de perguntar: a menina perdeu alguma coisa? E sinceramente não sei o que dizer. Sim, perdi um milhafre. Perdemos. Perdeu a natureza. Acho que direi isto.